Meu xará, Fábio Jorge, está dizendo aqui, ó, eu sei diferenciar o protozoário de vírus desde o segundo grau. Me formei há mais de 20 anos e trabalho com seguros. Nunca mais vi um livro sobre isso. Mas tem gente que sabe melhor do que nós aqui, viu, xará? Doutor Cláudio Mairovich. Bom dia, doutor Cláudio. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo aqui. Doutor Cláudio, é importante para o médico saber diferenciar protozoário de vírus ou não tem importância nenhuma? Acho que é importante saber diferenciar. Eu até acho que a Nízia é minha contemporânea de faculdade, sei que ela... Não, então, pelo amor de Deus, vou convidar o senhor mais para entrevista aqui, não. Acredito que ela sabe diferenciar, mas ela não tem noção do que está acontecendo, é outra história. A coisa é muito mais profunda do que um detalhe ali molecular ou microscópico, é macroscópico mesmo. A questão infelizmente, o nosso problema no Brasil atualmente com a pandemia não é microscópico, é muito maior, né? Mas o que se deve àquele espetáculo que a gente viu, doutor Cláudio? Porque a gente viu ali uma pessoa completamente fora da casinha, orientando o governo inteiro em posições privilegiadíssimas desde sempre. Ela trabalhou também com o Temporão, foi representante do governo, do Ministério da Saúde de São Paulo. Ele mandou falar que não teve nenhuma função, mas ela está sempre em posições estratégicas. O que ela é? Ela é uma médica lobista? Que diabo de coisa é esse personagem? Essa pergunta é muito difícil, eu não sei responder, viu, Fábio? Sempre teve posturas diferentes, agora não sei dizer. Não sei por que esse espaço todo. Eu lembro no segundo governo Lula, se não me engano, eu fiquei espantado quando o encontrei, mas não entendi até hoje. Bom, e o que o senhor achou do depoimento ontem? Bom, assim, o depoimento eu acho que é mais um que mostra o indefensável. Tudo bem, pode ter alguns membros da seita que procuram fazer a defesa, procuram dar argumentos, mas, como o Florestan dizia alguns minutos atrás, bom dia, aliás. Bom dia. A opção feita foi por deixar a doença se espalhar, deixar o vírus se espalhar e, com isso, não mexer na economia e permitir simplesmente que o vírus fizesse seu caminho, construísse uma imunidade coletiva grande, independentemente do quanto isso significaria em vidas humanas. Talvez até com um raciocínio frio ali, junto com o ministro da Economia, de quanto seria poupado no médio e no longo prazo com a saúde, com a previdência, na medida em que pessoas mais velhas, pessoas pobres das periferias e doentes seriam eliminados mais rapidamente. Quem pergunta? Vou fechar os microfones. O senhor acredita, então, que foi uma estratégia mesmo quer dizer, a imunidade de rebanho sim, né? Mas não apenas pela ignorância do que a imunidade de rebanho poderia acarretar, né? Que seriam muitas mortes, né? Mas até como uma estratégia fria e calculada de morte mesmo, de extermínio. Olha, eu podia acreditar em ignorância até março, abril de 2020, como aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Suécia. O Trump manteve esta pose por um pouco mais de tempo, mas aí se tornou absolutamente insustentável. E aqui o discurso foi mantido. Quando a gente lembra dos cálculos do Osmar Terra ou de qualquer projeção feita por este campo, assim, quanto isso tinha um aparente descolamento da realidade. Ora, acho que não era um descolamento, acho que as pessoas sabiam do que estavam falando, certamente tinham onde se apoiar se quisessem, mas foram buscando aqueles que legitimassem o seu discurso, inclusive com alguma vitrine, alguma aparência científica, como o caso da Nízia Yamaguchi, de outros, até pessoas que a gente se espanta em ver neste campo. Doutor Cláudio, interessante, porque o senhor citou aí o Trump, né? E o Trump, num determinado momento, foi para as compras, comprar as vacinas. O governo Bolsonaro não acompanhou esse movimento do Trump, né? Tanto que quando o Biden chega à presidência, ele já chega tendo vacinas e fez uma campanha grande de vacinação e de isolamento, de máscaras, de tudo, né? Aqui não, ele jogou contra
a compra, ele foi adiando e postergando, né? Quer dizer, então, que, na realidade, nesse período, o Ministério estava à margem de qualquer postura científica e que seguisse as orientações da Organização Mundial da Saúde. É disso que se trata, quer dizer, durante uns 6, 7 meses, o governo apostou tudo na contaminação, né, nessa maneira de tentar enfrentar a pandemia, e quando se deu conta já era tarde demais e nós estamos pagando pato por isso. É disso que se trata. E quanto isso custou em vida? O senhor tem uma ideia de quanto isso vai custar em vida para o país? Olha, eu acho que, infelizmente, isso não se deu conta. Não é que quando se deu conta era tarde demais. Eu acho que não se deu conta até hoje. E os meses, acho que esse período supera um ano. É um ano em que existe uma ausência do Ministério da Saúde. É como se ele realmente não existisse. Inclusive, o risco de que o Ministério da Saúde aparecesse demais poderia ser inconveniente para a linha que o governo vinha trabalhando. Muito difícil calcular o significado disso em vidas humanas. É possível a gente fazer projeções, pensar como seria se nós tivéssemos proporções de alguns países que agiram melhor. Certamente, assim, no mínimo, a gente teria cortado pela metade o número de mortos, o sofrimento do Brasil. Acredito que mais que isso. Acredito que nós teríamos um número ainda inferior. Agora, o fato é que, ao tirar o Ministério da Saúde, o governo ficou mais à vontade para fazer o discurso que quisesse, o discurso de que a economia era mais importante, de que até mesmo apelando para que as pessoas passariam fome, como se este governo não as tivesse levado a passar fome e continua neste mesmo movimento. Então, tudo é inacreditável. Se um dia, quando isso for para os livros de história, provavelmente vai gerar interpretações muito difíceis, porque é inacreditável, não apenas como postura, quer dizer, a exclusão intencional de qualquer conhecimento científico, inclusive do conhecimento prático, das práticas de saúde pública, tão sedimentadas no Brasil, e que isso continue impunemente. Isso não tenha derrubado o governo, isso não tenha causado nenhum tipo de comoção maior. Beli? Não sei se o Mano não perguntou ainda, não sei se o Mano quer perguntar. Mano, desculpa. Eu já perguntei. Rapidinho. Professor, no final, o Paulo Guedes, recentemente, deu uma entrevista dizendo que ele não previu auxílio emergencial para esse ano, no final do ano passado, porque não vislumbrava uma terceira onda, ou qualquer nome que tenha, um terceiro pico, um segundo, na verdade, naquele momento, que ele não vislumbrava a segunda onda. Já dava para prever, no final do ano passado, já dava para o governo prever que teria essa onda? Olha, a gente já conversou aqui algumas vezes, eu não gosto muito da metáfora da onda, porque dá a ideia de que subiu e desceu. Nós só subimos, e aí tivemos leves movimentos de estabilização, seguidos de novas subidas. Evidentemente, eu imagino que um economista acostumado a trabalhar com números gráficos e projeções tivesse plena condição de saber da catástrofe que se prolongaria. Então, não acredito na hipótese da ignorância, do erro de cálculo. Não se trata simplesmente de uma projeção maluca feita por pessoas que tinham crenças completamente diferentes. Mas havia dados objetivos e havia experiência objetiva no mundo inteiro para mostrar o que provavelmente aconteceria no Brasil. E nós só temos piorado desde então. Embora acho que esses leves períodos em que há alguma estabilização do número de casos acabe gerando um amortecimento da percepção das pessoas, nós pioramos até agora e ainda vamos piorar. Doutor Cláudio, o senhor foi... desculpa, Beli, pode ir, Beli.
o senhor foi convidado, né, para participar aí da CPI, e a gente está ouvindo tanta besteira lá, a gente está doido para ver o senhor lá. Qual a expectativa? Olha, bom, o convite ainda não chegou. Está sem áudio, Florestan. Aliás, qual a avaliação que o senhor faz da CPI até agora? Tá. Então, como eu disse, assim, o convite ainda não chegou, eu vou saber detalhes quando isso for formalizado. Claro, isso eu fico preocupado, porque está presente lá um discurso negacionista agressivo, e que, embora dentro da CPI ele seja minoritário, ele fala com uma parcela da população, e pior que isso, ele fala com uma parcela importante do poder estabelecido, não apenas no governo federal, mas em diversas partes do Brasil. Acho que a CPI tem sido importantíssima para trazer para público. Ela tem, raro o episódio, acho que nem na época do impeachment do Collor, uma CPI teve tanta audiência. Então, acho que isso é uma coisa importante, tem trazido informações, tem desnudado algumas posturas. A dúvida que sempre fica é assim, bom, mas e aí qual será o desdobramento da CPI? Só este fato, acho que de trazer para público a fragilidade do discurso, a fragilidade daquilo que embasa a postura do governo nesse período todo, já é importante. Mas a gente espera mais do que isso. Acho que a gente espera que haja consequências formais e consequências reais com desdobramento naquilo que acontece no Brasil. Acho que a expectativa é muito grande de todos nós que estamos preocupados com o que está acontecendo. Olha, não é por nada, não. Quer dizer que eu estou muito... Depois que eu fiquei sabendo que o senhor, a Natália Pasternak, a nossa galera aqui da TVD, foi convocada para a CPI, eu vou dar uma camiseta dessa para cada um de vocês levarem para lá, tá? Vamos acabar com essas... Porque, afinal de contas, nós somos 70%, sim, só que nós somos 70% ainda muito silenciosos. Doutor Cláudio, quero desejar sorte para o senhor, dizer que nós vamos estar transmitindo o seu depoimento, tá? E torcendo lá pelo senhor. Deixa o celular ligado, porque qualquer coisa a gente manda uns torpedos lá para dar uma sugestão de resposta. Isso. Agora, só antes disso aí, eu gostaria de fazer uma questão. Eu queria saber só que nós tivemos a informação de que pelo menos 5 milhões de pessoas não tomaram a segunda dose. É isso mesmo? Por que isso está acontecendo? Olha, eu vi esse número, vi na imprensa, acho que tem sido muito difícil ter acesso a números reais. Essa é a primeira questão. O governo também não se preparou adequadamente quanto aos sistemas de informação, então a gente não sabe qual é a defasagem, o quanto esse número ainda carece de alguma correção. Agora, há uma questão que é flagrante, assim, que chama a atenção de quem já participou de campanhas de vacinação, de momentos de crise na saúde brasileira. É a virtual ausência da área de comunicação oficial, da comunicação de governo. Em qualquer campanha anual de rotina que a gente fazia, olha, campanha de poliomielite, campólio, Zé Gotinha, etc., havia um grande investimento em comunicação, um chamamento às pessoas. Em momentos mais críticos, de forma mais intensa. Nesse caso, não houve. Assim, eu não sei, se vocês talvez... Campanhas, então, né? Campanhas de esclarecimento, né? Então, a campanha de comunicação em si, acho que ela é importantíssima, não dá para dizer assim, não, isso é um acessório. Não é um acessório. Entrar na casa das pessoas pela telinha e dizer, venham se vacinar, precisa de 2 doses, as pessoas nem sabem. E o fortalecimento, não houve investimento na atenção básica. Então, não houve treinamento, a vacina chegou. Felizmente, nós temos um contingente enorme de pessoas que sabe aplicar vacina, que sabe conservar vacina, mas a vacina nova é uma dinâmica diferente. Tinha que ter tido treinamento organizado, dirigido a todos os profissionais das unidades de saúde, dos postos de vacinação. As pessoas vão lá, pegam a fila, elas querem saber quanto tempo vai demorar. Tem alguém lá preocupado e diz, fica com a máscara, mantenha a distância, etc. Em muitos casos, a pessoa não sai com a orientação, olha, volta a tal dia, ou assim, são 2 doses, senão não funciona, ou senão funciona menos. Então,
este duplo lugar da comunicação não foi preenchido, que eu chamo de duplo: a grande comunicação de massa em campanha nacional, e a comunicação personalizada com aquela pessoa que os moradores estão acostumados a conviver, aquele agente de saúde, aquele enfermeiro, aquele médico, que eles já conhecem, que eles já confiam, e que eles ouvem quando existe uma ação intencional nesse sentido, quando existe investimento nesse sentido. Na maior parte dos lugares não houve. Aonde houve foi por ação de um prefeito um pouco mais consciente, um secretário de saúde, mas, no geral, na média brasileira, isso não aconteceu. Doutor Mairovich, obrigado pela entrevista aqui. Estamos torcendo lá pelo seu depoimento. Já estou convidando, que já não marcaram dia ainda, né? Não chegou o convite ainda. Foi falado em dia 11, achei estranho porque é uma sexta-feira, mas por enquanto é o que eu ouvi. Então tá bom. Então, na segunda-feira seguinte, nós queremos o senhor aqui para conversar com a gente sobre o que aconteceu lá, tá bom? É um grande prazer. Um abraço para o senhor, doutor Cláudio. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Bom dia, doutor Cláudio.